paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, eu glorifico a Deus pela sua vida e de poder estar aqui mais uma vez conosco, podendo fazer mais um vídeo para a Escola Bíblica Dominical, onde temos alcançado muitas famílias, muitas vidas que têm confiado em nosso trabalho. Eu glorifico a Deus pela sua vida que está aqui. Se os demais vídeos e juntamente com esse tem sido bênção na sua vida, se inscreva no canal, comente, deixe o seu like, o seu gostei para fortalecer ainda mais esta grandiosa obra. Eu sou o pastor Tiago Medeiros, professor da Escola Bíblica Dominical, do Ministério Adeplancei, Assembleia de Deus Planalto Central em Ceilândia, cujo pastor-presidente é o pastor Samuel Lima dos Santos, fundador dessa obra que tem alcançado muitas famílias, muitas vidas têm sido abençoadas através desse ministério. E nós muito nos alegramos e alegramos também com você que está aqui conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esta é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Estamos trabalhando nesse trimestre as lições bíblicas, de comentário do pastor Elinaldo Renovato, a qual dá toda a direção aqui para o nosso estudo. O tema trimestral é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a lição de hoje é a lição de número 10, que vai tratar sobre o ministério do mestre ou doutor. Estudaremos hoje o ministério de mestre, que é o último dos dons ministeriais, e a gente vai observar a importância e o papel fundamental desse dom para completar a tarefa de edificação da igreja. Amém, amados? Essa é a tarefa dos dons ministeriais, edificação da igreja, aperfeiçoamento dos santos, conforme a gente elenca lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Quando observamos o termo mestre na palavra de Deus, observamos que significa literalmente ensinador. O próprio termo ele implica, que o ensino precisa ser segundo os processos e métodos didáticos, apelando para as faculdades lógicas da mente e da razão. Isso quer dizer que o mestre bíblico, ele precisa se basear na palavra de Deus e no exemplo do Senhor Jesus Cristo, que é o grande mestre. Vamos observar o texto áureo para compreendermos melhor? O texto áureo nos diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, versículos 6 e 7. E quando a gente observa esse texto áureo, podemos ainda observar a importância. Vemos que haver dedicação, que é relacionado ao ensino, dá uma ideia de esmerar-se. E esmerar-se é realizar o ensino com cuidado especial, com zelo, com dedicação, com amor. O pastor Antônio Gilberto, ele esclarece que Deus usa a mente do mestre. O mestre bíblico, ele ocupa-se da doutrina, do ensino bíblico e, portanto, ele precisa ser dotado dos dons da ciência e da sabedoria para exercer esse ministério tão fundamental. Partindo para a verdade prática, observamos, amados, que os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo, ou seja, é o próprio Deus que seleciona, que chama e que vocaciona. Quando olhamos para os comentários de Champlin, ele relata que devemos observar que o ensino, juntamente com o evangelismo, faz parte da original grande comissão de Cristo à sua igreja, lá em Mateus 28. A Bíblia diz, e segundo o relato de Champlin, nenhum homem é apto para ser pastor se não souber ensinar. Amém, amados?
E o mestre ele precisa do conhecimento que a experiência pastoral confere. Então isso é muito importante. O pastor e o mestre, eles andam em paralelo, em conjunto, na mesma direção. Amém, amados? E um depende do outro. Observamos também a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe vai nos trazer trechos do Evangelho de Mateus, do livro de Atos, da Carta aos Romanos e da Carta Universal de Tiago. Vamos acompanhar a leitura? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E Tiago 3, para concluir: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Que leitura bíblica maravilhosa, né? Trechos que se completam e que nos trazem esse entendimento e a seriedade fundamental do papel do ministério do mestre ou doutor. Observamos aqui nessas leituras que a palavra de Deus destaca alguns mestres na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, Barnabé, Timóteo, Tito. Então temos grandes exemplos na palavra de Deus. Amém, amados? Prosseguindo, vamos nos deparar com o objetivo geral dessa lição, que é retratar a missão do ministério de mestre, né? E os objetivos específicos envolvem apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século e apontar a importância do dom ministerial do ensinador na igreja local. Como observamos, precisamos entender que o ponto central dessa lição é o dom ministerial de mestre, que é a capacitação do Espírito Santo. Amém, amados? Quando olhamos para o ministério, o dom ministerial de mestre, observamos que a tarefa dos mestres é literalmente transmitir conhecimento, inspirar os crentes com grandes verdades e assim, através da instrução geral conferida à igreja, contribuir para levar os crentes mais perto do ideal da imagem de Cristo. Porque levam os homens a perceber a grandiosidade de Cristo e os seus propósitos no mundo, a responsabilidade do crente individual como membro da igreja e a necessidade de santidade e consagração. A tarefa de mestre é árdua, é difícil e é muito importante, irmãos, pois trabalha diretamente com o rebanho da igreja do Senhor Jesus, apontando a verdade, apontando o caminho. Amém? Quando partimos para a introdução, observamos que a introdução nos traz toda essa citação, desde o texto áureo até aqui, que temos realizado. E o ministério do ensino da palavra é primordial, né, na igreja do Senhor. E que aquele que é abençoado, que é chamado, vocacionado para exercer esse dom tão importante, ele precisa se esforçar, né? Se esforçar bastante. Como diz lá em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, né? Então, é a persistência, é trabalhar diretamente com o ensino da palavra ao povo de Deus,
Os mestres, irmãos, eles são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, para expor, para proclamar a palavra de Deus com um objetivo final. Qual o objetivo do dom ministerial de mestre? É edificar o corpo de Cristo. Amém, amados? Quando olhamos diretamente para a direção, o norte que a lição dá, ela sabiamente vai apontar no seu primeiro tópico que precisamos olhar para Jesus, porque ele é o mestre por excelência. Quando olhamos para o exemplo do Senhor Jesus, encontramos muitas referências na palavra, nos evangelhos, a respeito, né, do Senhor Jesus. Lá em Mateus 4, 23, nos diz que Jesus ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, né? A missão dos mestres, então, olhando para o Senhor Jesus, é defender e preservar, mediante a ajuda do Espírito Santo, o evangelho que lhes foi confiado, o evangelho iniciado pelo trabalho e ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Tem o dever de fielmente conduzir a igreja do Senhor à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo e dos apóstolos, né? E nisto o mestre ele precisa perseverar. Quando olhamos para o Senhor Jesus, observamos que em seus discursos havia grande autoridade e aquela pessoa, né, que se deparava com os ensinos de Jesus, ela ficava com a consciência de forma transtornada. Por quê? Porque o acomodado, né, ele ficava balançado com o ensinamento de Cristo, né? Ele aquele que tinha o coração perturbado, ele se acalmava. A pessoa que ouvia o ensino do Senhor Jesus, ela jamais permanecia do mesmo jeito, né? Aonde o Senhor Jesus entra, aonde o ensino do Senhor Jesus alcança, vidas são transformadas. Amém, amados? Então que possamos ter esse grande exemplo do mestre da Galileia. Amém? Partindo para o próximo tópico, observamos que Jesus, ele é o mestre divino. Em João capítulo 3, Jesus ele teve um longo diálogo com Nicodemos, né, o qual afirmou que o Senhor Jesus, né, não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele, né? Jesus ele é chamado de mestre por várias vezes, pelo menos 45 vezes ao longo do Novo Testamento. E quando olhamos, né, para o Senhor Jesus, podemos, né, ver que mestre, né, se referia, né, justamente no grego a instrutor, professor, aquele que ensina e instrui o povo na palavra, né? No hebraico, Jesus foi chamado várias vezes de rabi, né? Aquele que leva as pessoas à compreensão de tudo. E também no hebraico, moré, né? Aquele que faz ver as coisas, né? Então, o mestre é aquele que recebe a unção espiritual para ensinar as instruções concernentes à palavra de Deus. E quando olhamos para o Senhor Jesus, vemos esse mestre divino com grandiosos exemplos para as nossas vidas. Em João 13, observamos que Jesus ele é o mestre da humildade. Olha só, irmãos, a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus, ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Ou seja, Jesus era um mestre e deu grandioso exemplo aos discípulos, né? O Senhor Jesus, o ensino do Senhor Jesus não era um mero discurso, mas espírito e vida. E ele nos convida a fazer o mesmo, amém, irmãos? Pois o propósito principal do ensino bíblico é preservar a verdade e produzir santidade.
levando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a um compromisso inerrável, né? Digamos assim, a um compromisso inarredável com o modo piedoso da vida segundo a palavra de Deus. Observamos, né, que a evidência da aprendizagem cristã não é simplesmente aquilo que a pessoa sabe, mas como ela vive, a manifestação na sua vida do amor, da pureza, da fé e da piedade sincera. Observamos aqui que o exemplo do Senhor Jesus de humildade impactou de forma constrangedora cada um dos discípulos que presenciaram aquela cena da lavagem dos pés, né? E o Senhor Jesus, como mestre, como Senhor, né? Ele deu esse exemplo. A lavagem dos pés era uma função de servo, né? Um servo que fazia aquilo. E o Senhor Jesus, como mestre, como autoridade, ele abriu mão disso tudo e lavou aos pés dos discípulos para que eles pudessem entender o princípio do Evangelho de Cristo. Podemos resumir esse tópico dizendo que o Senhor Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido em um Novo Testamento tanto como mestre divino quanto mestre da humildade, né? Observamos nesse primeiro tópico que o Espírito Santo ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo, né? Aquilo que o glorificam. Cristo é o nosso mestre divino que nos guia em toda a verdade. Precisamos sempre olhar para Jesus quando vamos olhar para os dons ministeriais, né? E nesse dom ministerial do mestre não seria diferente. No segundo tópico, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século envolve uma ordem dada ao Senhor Jesus em Mateus 28, 19, né? Que nos diz justamente isso. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 é o tema, né, o textuário do Ministério Adeplan-SEI. Temos este versículo em todas as nossas igrejas, que dá a direção, a temática, um ministério comprometido em fazer discípulos. E fazer discípulos envolve justamente o ensino da palavra, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos tem deixado, né? Essa maravilhosa ordem de Cristo, né? Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns dos seus servos com um dom ministerial de mestre ou doutor. Observamos justamente isso, que Jesus, o nosso Senhor, né, ainda ordena que contemos a outros sobre as boas novas do Evangelho e os façamos discípulos do reino. Nós devemos então, irmãos, ir, seja na porta do lado, do vizinho ou a outro país, né? E fazer discípulos como obediência à ordem do Senhor Jesus. Esta não é jamais uma opção, mas um mandamento a todos que Jesus chama ou a todos que consideram Jesus como seu Senhor. Quando obedecemos, nós sentimos um conforto, sabendo que Jesus está conosco todos os dias. Amém, amados? Que possamos dar valor a essa ordem, né, do Senhor Jesus, que continua a estar conosco ainda hoje por meio do seu Espírito Santo, dessa obra tão maravilhosa. Quando olhamos no segundo tópico, observamos a doutrina dos apóstolos em Atos 2, 42 e 43, que nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, a doutrina dos apóstolos é o conjunto de ensinos de Cristo ministrados
pelos apóstolos de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Então os apóstolos eles juntaram todo o conjunto do ensino de Cristo, né, para que pudesse repassar esse ensinamento, o grande exemplo que eles tiveram no Senhor Jesus, para que os novos crentes pudessem crescer, amadurecer, né, na doutrina, na palavra do Senhor. E a gente observa, amados, que o ensino das Escrituras na igreja, ela tem um propósito assim fundamental, né? Quando trabalha esse crescimento espiritual dos novos crentes, a gente observa que o ensino ele vai prevenir contra a tentação e o pecado. A gente observa que o ensino vai corrigir atitudes e costumes errados, vai produzir convicções, né? Aquela pessoa que está ali cambaleando quando tem um contato com a palavra de Deus, ela se firma na palavra, se firma na rocha. Amém, amados? Prosseguindo para o próximo subtópico, um ensinamento persistente. E aqui nos deparamos com o termo colégio apostólico, né? E olhamos também para a vida do apóstolo Paulo. Quando falamos, né, de colégio apostólico, entende-se por um grupo, né, formado pelos 12 primeiros discípulos de Jesus, né, que foram convidados por Jesus para auxiliar o seu ministério, né, terreno. E Jesus, o nosso Salvador, separou e nomeou esses 12. Então, significa que os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, como vimos também ao exemplo de Judas Iscariotes, mas eles foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. Amém? Então, o colégio apostólico é aquele grupo formado pelos 12 primeiros discípulos de Jesus. E, de acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando o estabelecimento da igreja. Em outras palavras, irmãos, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e expansão da igreja no mundo, né? Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, eles receberam o batismo do Espírito Santo, que é um detalhe muito importante para as nossas vidas, né? Podemos resumir esse segundo tópico, que bem colocado pelo pastor Elinaldo Renovato, na direção do Espírito Santo. Resumimos que o ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. E aqui, no subsídio Conheça Mais, observamos que os mestres são essenciais ao propósito de Deus para a igreja, né? E a igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres teólogos consagrados e fiéis à revelação bíblica, ela não se preocupa com a autenticidade e qualidade da mensagem bíblica e nem pela interpretação correta dos ensinos bíblicos. Amém? A igreja onde os mestres teólogos eles estão calados, ela não terá firmeza na verdade. Tal igreja aceitará inovações doutrinárias sem objeções e nela as práticas religiosas e ideias humanas serão de fato o guia no que tange a doutrina. Este comentário é encontrado na Bíblia de Estudo Pentecostal e é muito importante observarmos que o quão fundamental é o ministério do ensino e o quanto a igreja precisa dar valor ao ensino bíblico, né? Temos visto em muitos ministérios que o culto de ensino ele tem se esvaziado, tem se dado mais valor aos cultos de campanha, de milagres, que também tem a sua importância, mas percebemos, irmão, que a importância do dom ministerial de mestre é fundamental para a igreja. E olhando para a importância, vemos que é uma necessidade urgente a igreja da atualidade,
porque Deus concedeu à sua igreja pessoas vocacionadas, mestres, e é preciso que a igreja invista nesses mestres, amém, irmãos? Porque esses mestres, eles são necessários para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, o amadurecimento da igreja, o crescimento da igreja. E ao mesmo tempo, esses mestres também, eles desmascaram os falsos ensinos que têm se difundido dentro do evangelho, das igrejas, né? Então percebemos que é fundamental e é muito importante o dom ministerial de mestre, principalmente para a igreja amadurecer e também para combater os falsos ensinos, né? Então, irmãos, a igreja que acata os mestres, né, e teólogos, essa igreja ela terá ensinos, trabalhos e práticas regidos pelos princípios originais e fundamentais do Evangelho. Vamos olhar para o terceiro tópico e observar a importância do dom ministerial de mestre. Amém? Observamos aqui, amados, uma necessidade urgente da igreja, né? Deus concedeu à sua igreja mestres, pessoas vocacionadas, e é preciso que a igreja invista neles também, amados. Muitas igrejas têm aberto as portas para muitos outros projetos, né? Que envolvem milagres, campanhas, dentre outras coisas. Mas o ensino, percebemos que precisa estar, né, em evidência nas igrejas que querem realmente crescer, amadurecer, combater o falso ensino. Amém? A igreja que acata os mestres, os teólogos piedosos e aprovados, essa igreja ela vai ter ensinos, trabalhos e práticas regidos pelos princípios do Evangelho, os princípios originais, fundamentais, e os princípios e práticas falsos, eles serão desmascarados, vão cair por terra, e a pureza da mensagem original de Cristo será conhecida nessa igreja e em cada membro. Amém, amados? Que possamos entender que a inspirada palavra de Deus deve ser o teste de todo o ensino, ideia e prática das igrejas do Senhor Jesus, né? Então, essa igreja que valoriza o ensino, ela verá que a palavra inspirada de Deus é a suprema autoridade, por isso está acima das igrejas, está acima das suas instituições. A palavra de Deus precisa estar acima, ter valor, o seu devido valor, para que a igreja possa crescer, possa amadurecer e possa combater os falsos ensinos. Amém? Prosseguindo, observamos a responsabilidade de um discipulado contínuo, né? O Senhor Jesus, ele chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Não é uma coisa passageira, uma coisa momentânea, um discipulado ali inicial, não. Nós precisamos vivenciar esse discipulado contínuo por toda a vida. Por isso, irmãos, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. Olha só a importância. É necessário o crescimento da igreja, o amadurecimento, o aperfeiçoamento, a edificação da igreja. E para esse crescimento, irmãos, é necessário valorizar o ensino na igreja, o ensino na palavra, porque só assim a igreja do Senhor, alcançará a maturidade da fé, né? O discipulado, ele não é um programa, ele não é algo passageiro. O discipulado, ele é um processo contínuo e permanente. Podemos comparar como uma caminhada, né? O discipulado, ele não é uma escada em que as atividades sejam degraus. O discipulado é um plano de desenvolvimento. Amém, amados? Então precisamos entender que a maturidade da fé, ela vai ser alcançada pelo ensino e um discipulado contínuo, né? Observamos que o crescimento da igreja requer, né, um cuidado permanente, um cuidado contínuo, né? E podemos até elencar algumas medidas
de crescimento na igreja, né? A igreja ela precisa semear, que é a evangelização, conservar ou integrar, que é o discipulado ali nos lares, na escola bíblica dominical e outras ações, né? Desenvolver, né? Que é o discipulado na EBD, cursos, experiências com Deus e multiplicar, né? Reunião devocional nos lares como complemento ao evangelismo, né? Então o processo contínuo ele não pode ser apenas um ato isolado. Amém, irmãos? É um processo contínuo. E aí a maturidade da fé será alcançada. Mas a maturidade, ela precisa ser vista como algo progressivo. Amém? O conhecimento das doutrinas bíblicas básicas e atitudes de amor, dedicação e perseverança são fundamentais e necessárias no crescimento daquela igreja que deseja amadurecer, que deseja crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Olhamos para o terceiro tópico, observando que os mestres eles precisam atender alguns requisitos necessários, né? E o primeiro requisito que podemos elencar aqui para um mestre, né, eficaz é que ele precisa ser um salvo em Cristo. E aí destacamos que não pode haver dúvida quanto à sua própria experiência salvífica. O mestre ele não pode falar sobre a salvação se ele não tem certeza da sua própria salvação, né? Então isso é necessário. E, infelizmente há pessoas que não creem naquilo que ensinam, né? Infelizmente não há verdade e nem firmeza nos ensinos de alguns mestres, né? E é necessário que haja essa certeza, essa convicção da salvação. O mestre ele precisa ter o hábito de ler. Podemos observar que a cultura, né, do nosso país é bem comprometida quando se trata de leitura, né? É um problema cultural, infelizmente, né, do nosso país. E se as pessoas não leem, amados, a igreja, né, ela pouco lerá também, né? Então observamos que o hábito de leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo, né? E como a gente vai ensinar, como a gente vai, né, abençoar a igreja com crescimento, com amadurecimento, se a gente mesmo não lê, né? Então o mestre, aquele que não senta para aprender, ele não pode ficar em pé para ensinar, né? É necessário que possamos também ter o hábito da leitura. O mestre também ele precisa atender o requisito do preparo intelectual. Ele precisa ter a Bíblia como instrumento de trabalho, né? Precisa conhecer, precisa saber manusear esse instrumento, né? Considerando que a Bíblia, né, em si, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Então ele precisa ter um conhecimento aprofundado da palavra do Senhor, né? E também observamos que o mestre ele precisa ter um coração em chamas, né? Pois é a vontade de Deus que cada vocacionado, cada pessoa chamada para ser mestre, ele utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Como diz Martin Lloyd Jones, a verdadeira pregação era uma teologia em fogo, né? Então que possamos ter também isso em nossos corações. Podemos resumir esse tópico dizendo que o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Então observamos aqui a importância, né, do dom ministerial de mestre, a importância para o amadurecimento, para o crescimento, para o aperfeiçoamento da igreja e para a edificação, né? Observamos que não é algo pontual, mas é um processo contínuo,
né? Algo permanente. Amém, amados? Então podemos concluir que as nossas igrejas precisam de homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança, né? Então observamos aqui que neste bloco, né, de estudos que começou lá no ministério apostólico, passou pelo ministério dos profetas, evangelistas, pastores e agora mestres, né? Podemos tentar resumir de forma bem especial, né, que os apóstolos eles eram indivíduos especialmente capacitados para estabelecer a palavra como testemunhos oculares de Cristo, aqueles que fundavam mesmo as igrejas, e os profetas eles eram capacitados para revelar a vontade, né, de Deus, encorajar e exortar. Os evangelistas eles foram capacitados para proclamar a mensagem da salvação em Cristo, e os pastores e mestres foram capacitados para ensinar e guiar o rebanho do Senhor Jesus. Os pastores e mestres, eles são aqueles que dão, né, apontam a direção, né, apontam sempre para Jesus, né, a luz, o caminho, a verdade, a vida. Então, os pastores e mestres eles precisam ter noção da responsabilidade que têm em suas mãos, pois estão cuidando do rebanho do Senhor Jesus, do sumo pastor, estão cuidando, né, do corpo de Cristo, estão cuidando da noiva de Cristo. Então, é necessário um zelo, uma dedicação, né, com essa grande responsabilidade que tem em suas mãos. E aqui, irmãos, eu quero concluir agradecendo, né? Glorificando a Deus pela vida da minha esposa, né? Que tem sido uma coluna espiritual, tem me ajudado muito, tem sacrificado muitas das vezes algumas coisas para que eu pudesse estar aqui ativo na obra do Senhor, né? Agradeço a confiança dos irmãos que nos acompanham, que Deus abençoe a sua vida, né? Continue orando pela minha família, pois eu também tenho orado por cada um dos irmãos que tem acessado, que tem acompanhado o nosso trabalho, não só aqui nas redes sociais, mas também presencialmente no culto de ensino, né? Temos, assim, agradecido a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? Eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos nossos pastores, dirigentes de congregações, né? Que para a glória do Senhor Jesus temos alcançado o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Maranhão, né? Então, quero louvar a Deus pela vida de todos esses pastores e também em especial pela vida do pastor Joiade, nosso consultor teológico, tem ajudado demais com subsídios teológicos, né? Com a consultoria teológica. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Valmo, né? Que tem somado, tem ajudado, tem nos abençoado com a sua grande experiência na obra do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Edilson. Que Deus abençoe a sua vida, meu pastor, que Deus abençoe a sua família, guarde livre de todo mal, pois o pastor Edilson tem sido um parceiro nessa obra, né? E a gente muito agradece a Deus e glorifica, louva ao Senhor pela vida e pela família do pastor Edilson, né? Ele é superintendente da EBD juntamente com o evangelista Vasni. Irmãos, quero agradecer também de forma especial a ajuda do diácono Gilson, que tem se esforçado também para que esses vídeos possam chegar até você. Ele tem preparado toda a edição de vídeo, tem nos ajudado, dando orientações até mesmo de informática, cursos de informática. Então, assim, que os irmãos orem pela vida do irmão Gilson, pela sua família também. Amados, quero aqui fazer um convite especial para você. Nesse domingo teremos culto de Santa Ceia em nossa igreja, Santa Ceia, e também culto do quilo, né? Convidamos a cada irmão, cada irmã a se motivar, a trazer 1 quilo de alimento não perecível para abençoar famílias. Todo mês temos o propósito de somar esses quilos que cada um dos irmãos tem trazido e montar cestas básicas para ajudar aqueles que estão passando grandes dificuldades.
ajude você também com essa grandiosa obra e participe da Santa Ceia. Será no dia 6 de junho, nesse domingo, teremos em 2 horários, né? 2 ministrações abençoadas para a sua vida. Escolha um horário e venha ser abençoado juntamente com a sua família, amém? E quero também estender o convite ao seminário Adeplancei 31 anos, né? Celebrando as promessas de Deus. Eu gostaria de convidar toda a igreja para participar desse seminário. Todas as congregações também estão convidadas para participar dessa atividade gloriosa que o Ministério está promovendo, seminário Adeplancei 31 anos. Nessa próxima terça-feira, dia 8 de junho, teremos a grande honra de receber o pastor Silmar, um obreiro que tem acompanhado o ministério há muitos anos, que tem ajudado, que tem somado. Irmãos, venham participar desse seminário e ser abençoado com grandes experiências de fé, né? Esses homens são verdadeiros homens de Deus, separados para o pastoreado, e temos essa grande oportunidade através desse seminário de ter o contato com o trabalho desses homens, né? Então, venha, destaco que a presença dos obreiros é fundamental no culto de terça-feira. Participe, venha juntamente com a sua família. E o convite, né, mais especial aqui, pedimos que você contribua, né, com esse ministério. É um ministério que já tem 31 anos de existência, de diaconia, que tem ajudado, que tem abençoado famílias, e nós não paramos, amém, amados? Que você possa contribuir com esse ministério. Agora estamos também recebendo ofertas e dízimos, né, através do Pix que está aí na tela, que você possa, em nome de Jesus, contribuir com essa grandiosa obra, pois Deus sabe, e quem nos acompanha também sabe, né, que esses recursos são sabiamente aplicados para abençoar vidas, para fundar igrejas, para manutenção da obra do Senhor Jesus, e nós sabemos, né, que é necessário a expansão do Evangelho, e você, contribuindo, vai estar também ajudando esse ministério, o objetivo, né, de expandir o Evangelho do Senhor Jesus. No próximo domingo teremos também, né, dia 13 de junho, a lição O Presbítero e Bispo. É a nossa próxima atividade aqui na EBD Online, o presbítero, bispo ou ancião. Que você continue nos acompanhando. Se esse vídeo tem sido bênção para você, irmãos, eu convido novamente, deixe o like, né? Comente, faça o seu comentário para que possamos melhorar ainda mais. Se inscreva no canal, compartilhe esse link com outras pessoas para que a palavra de Deus, o ensino puro e genuíno da palavra de Deus, chegue e alcance outras pessoas também. Amém, amados? Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore juntamente comigo. Deus Todo-Poderoso, amado Pai Celestial, glorioso Jesus, obrigado, Deus, pela direção dada do Teu Santo Espírito aqui nesse momento. Ó Deus, a qual podemos trabalhar o estudo da Tua Palavra, vimos a importância do ensino para a Igreja do Senhor, quão é importante, Deus, esse ministério para o crescimento, para o amadurecimento da Tua Igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que continue trabalhando na vida de cada um daqueles irmãos que nos acompanham, que o Senhor possa fortalecer a fé, que o Senhor possa amadurecer, aperfeiçoar e edificar a vida de cada um. Adentre os lares, ó Deus, aquele que estiver passando por enfermidades, que o Senhor, em nome de Jesus, entre, ó Deus, com providência, como, aleluias, aquele que é o médico dos médicos, que o Senhor possa reverter esse quadro, essa situação e trazer vida em nome de Jesus, ó Deus. Aquele que estiver passando por necessidades financeiras, que o Senhor, em nome de Jesus, abra as portas, como o Jeová Jireh, né? Possa entrar com provisão
aleluias, em cada lar, em cada vida, em cada dispensa, que o Senhor venha em nome de Jesus ajudar aos nossos irmãos. Senhor, toca nesse coração para que ele possa sempre estar direcionado para os teus caminhos, para a tua verdade que liberta, que transforma, que cura, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, seja com cada um de nós, nos livre de todo o mal, é o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.